Existe uma pressão cada vez maior na sociedade israelense, também no governo e entre os próprios militares, para que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tome medidas mais duras para combater o Hezbollah. Isso significa, segundo a imprensa daqui e de Israel, inclusive uma mensagem transmitida, um apelo feito pelo chefe do exército de Israel, Eyal Zamir, durante a reunião do gabinete reduzido na noite de domingo, para que Netanyahu volte a autorizar ataques contra Beirute, a capital do Líbano. Lembrando que a última vez que Israel realizou um ataque contra Beirute foi no dia 6 de maio, contra o chefe das forças Radwan, que é a unidade de elite do Hezbollah. Netanyahu, inclusive, determinou que qualquer ataque a Beirute precisa da autorização pessoal dele. Isso porque o primeiro-ministro Netanyahu também é pressionado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para não realizar ataques a Beirute, e isso tem acontecido. Israel não tem realizado ataques a Beirute e a ação militar israelense se concentra basicamente no sul do Líbano. Mas agora há uma pressão muito grande, até porque Israel não tem conseguido responder às ameaças, aos ataques constantes do Hezbollah com drones explosivos. Ao longo do domingo, foram 30 ataques registrados com esses drones explosivos do Hezbollah contra as tropas de Israel no sul do Líbano, mas também contra as comunidades israelenses do norte do país. A ponto de, no dia de amanhã, terça-feira, várias dessas comunidades do norte de Israel terem determinado o cancelamento das aulas presenciais, e é uma medida muito extrema, porque ela não é tomada a partir de uma decisão do exército nem do governo. É uma decisão das autoridades regionais do extremo norte de Israel, porque entendem que o governo israelense não está conseguindo responder a essa demanda por segurança da população. Lembrando que sempre é importante trazer esse contexto, Israel deverá realizar eleições entre os meses de setembro e outubro, ainda não há uma definição dessa data, eleições gerais, e Netanyahu, ele é conhecido internamente aqui em Israel por ser alguém que dá respostas de segurança. Netanyahu sempre se colocou nessa posição, alguém reconhecido como capaz de dar respostas para os anseios de segurança da população israelense. Eu estive conversando, inclusive, com uma pessoa de muito alto nível do jogo político israelense, hoje de oposição, mas que já foi parte também da coalizão de governo, não desse governo, mas do governo anterior, e está novamente concorrendo às eleições desse ano. E essa pessoa me disse claramente, olha, qualquer que seja a situação aqui em Israel, do ponto de vista econômico, o custo de vida é muito alto, mas os israelenses votam a partir de questões de segurança, do entendimento de que o governo ou as propostas da oposição são capazes de dar as respostas que a sociedade anseia no que se refere à segurança. E nesse momento, Netanyahu não consegue dar essas respostas no Líbano, pelo menos até agora, e também em relação ao Irã. Lembrando que Netanyahu chegou a dizer que haveria de mudar a face do Oriente Médio, e o acordo que está se desenhando entre Estados Unidos e Irã não mostra isso, não dá a entender que isso vai acontecer. Ao contrário, Israel está alijado desse processo de negociações. Os Estados Unidos, inclusive, estão inclinados a aceitar um acordo que fale mais sobre o Estreito de Hormuz e que deixe em segundo plano os anseios de segurança, as preocupações de segurança de Israel. Por exemplo, programa nuclear iraniano, o estoque de urânio enriquecido, material necessário para a produção de armas nucleares, e também o programa de mísseis balísticos do Irã. Isso aqui, esses 3 itens, e aqui não importa se oposição, coalizão de governo, enfim, isso é um consenso entre as lideranças políticas e militares de Israel, que esses 3 itens representam ameaças existenciais ao Estado de Israel. Então, Netanyahu, nesse momento, sofre essas grandes pressões e, por enquanto, eu digo por enquanto do ponto de vista factual, ainda não foi capaz de dar respostas à altura do que a sociedade espera dele.